queridos alunos da Rede Pública Municipal de Tijucas, sextos anos, professora Daniela de Almeida de História, sejam bem-vindos a mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje é o período paleolítico. Vamos lá? Para a história, o primeiro período da história da humanidade está dividido em 3 momentos. Tá? Seria o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais, que eu até não coloquei ali por uma questão de subdivisão. Tem alguns historiadores que colocam ela separada do período neolítico, outras que colocam junto. Tá? O período neolítico, pessoal, vocês vão estudar na próxima semana com a professora Leoclésia. Nós vamos trabalhar com o período paleolítico, tá? Ou idade da pedra lascada, que inicia então com o surgimento da humanidade, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, e vai até o surgimento da agricultura, quando o homem passa a conhecer a como cultivar os alimentos, certo? Mas aí inicia o período neolítico, que vocês vão estudar na próxima semana. O período paleolítico, também conhecido como idade da pedra lascada, tá? O nome é decorrente da habilidade desenvolvida pelos primeiros seres humanos na produção de ferramentas de trabalho. Tá? Vocês podem observar na imagem, né, esse hominídeo, ele está na posição de quem vai bater, né, uma pedra na outra. Já vamos entender como é que ele fazia, então, como é que os hominídeos construíam as suas ferramentas que marcam o período paleolítico. Tá? Ferramentas de pedra. Novamente, né, então, a gente já tinha comentado numa aula anterior, eu já tinha explicado a questão da pedra lascada, né? Período paleolítico ou período da pedra lascada, por quê? Porque o homem ele vai bater uma pedra na outra, né, produzindo lascas, tá? Ele vai lascar essa pedra e vai produzir, então, substâncias pontiagudas, irregulares. O homem não consegue fazer o polimento ainda, tá? Ele não alisa essa pedra. Ele só consegue fazer o alisamento, ou seja, o polimento dessa pedra, no período neolítico, que vocês vão estudar na próxima semana com a professora Leoclésia. Aqui, gente, vocês conseguem observar que essas ferramentas elas vão servir, então, para cortar e rasgar, né? Vocês podem observar, no caso aqui, uma caça, né? Seria uma zebra. Eles retiraram a pele do alimento, rasgaram com essa ferramenta, e se utilizaram também para cortar a carne desse animal. Aqui a gente tem um detalhe de como fazer, então, uma machadinha, que é uma ferramenta de grande uso, esse hominídeo do período paleolítico. Tá? Novamente a posição, né, que a gente consegue ver que ele vai lascar, né? Ele vai bater essa pedra na outra, produz essas lascas. Depois vai pegar, então, uma ferramenta de madeira para fazer, então, os detalhes da questão das pontas, né? E deixar, então, esse objeto pronto para cortar. Lembrando que esse objeto ele é feito para cortar e para rasgar. Parece não muito habilidoso, mas é extremamente importante para esse período. Pessoal, aqui é outra característica, uma característica muito importante, eu passei 2 slides desse período, que é o nomadismo. Tá? O que é nomadismo? Você não tem moradia fixa, você não consegue se fixar no mesmo lugar. Por quê? Importante falar que o homem do paleolítico ele não conhecia a agricultura, ele não sabia como plantar, como cultivar, fazer uma horta, por exemplo. Então, o que acontece? Esse homem ele vai sobreviver de 3 formas: caça, pesca e coleta, que a gente já vai ver no próximo slide. O que acontecia? A cada vez que o homem ele ele ficava por um tempo em algum território, coletava frutos, raízes próximos, né? Procurava caça nesses espaços, mas geralmente eles ficavam próximos de lugares que tinham bastante frutos, para que eles pudessem coletar. Diferente, por exemplo, de você que acorda de manhã e abre as geladeiras, seu café da manhã está ali, o homem do paleolítico, todas as manhãs ele acordava e ele precisava ir em busca do seu alimento. Por quê? Porque
Ele não tinha o conhecimento de como produzir, tá? Então, o que acontece? A cada vez que esses frutos, esses alimentos que tinham ao redor desse espaço onde as tribos estavam, entrava em escassez, ele precisava se deslocar novamente. Então, juntava toda a tribo, se deslocavam para outro lugar onde eles pudessem, então, encontrar principalmente frutos para a coleta. Nomadismo, não tinha moradia fixa, né? Se deslocava a cada período em que entravam os alimentos sem escassez, certo? Novamente aqui a gente vai falar que o homem do Paleolítico ele não conhecia a agricultura, então ele vivia da caça, da pesca e da coleta, tá? De raízes e frutas. Por esse motivo eles vão ser classificados como caçadores e coletores, tá? Aqui vocês podem observar, eles estão pescando, né? É um modo de pesca um pouco diferente do habitual, tá? Uma caça, né? Aqui tem alguns homens fazendo pintura rupestre. Lá atrás eles estão caçando um mamute, eu coloquei um mamute até no próximo slide, porque o mamute era uma das caças prediletas do homem do Paleolítico, porque era um animal muito grande e fornecia bastante carne para toda a tribo, tá? Vamos lá. Próximo slide. Questão do fogo. Bom, eu vou voltar aqui só para recapitular. Pessoal, que fique bem claro, o homem do Paleolítico, ele caça, pesca e coleta. São as três formas de se alimentar. A caça, né? Pesca de peixes e coleta de frutos e raízes. Isso tem que ficar bem claro para vocês. O homem do Paleolítico ele não consegue, por exemplo, cultivar uma horta, fazer uma horta, porque ele desconhece como produzir. Mais tarde eles vão perceber que, por exemplo, quando eles voltavam para um espaço que eles já tinham estado e tinham comido, por exemplo, pêssego, né? E aí eles notavam que aonde eles tinham deixado as sementes, tinham crescido árvore de pêssego. Então eles deduziram que se você pegasse a semente, você conseguiria fazer o cultivo dessa planta. Mas isso vai ser só no período Neolítico, certo? Outra característica, na verdade, uma conquista muito importante do homem do Paleolítico é o domínio do controle do fogo, tá? O homem do Paleolítico ele já sabia da existência do fogo, porque ele via durante as tempestades, por exemplo, né, os raios e tal, mas ele não sabia como fazer. Então, ele vai desenvolver essa técnica do atrito, né? E ele vai conseguir o controle de como fazer o fogo, tá? Gente, o que isso vai representar na vida do homem do Paleolítico? Vai aquecer nas noites frias. Quem assiste esses programas de sobrevivência do Discovery sabe do que eu estou falando, né? O fogo é uma questão de extrema sobrevivência. Eles precisam conseguir fazer o fogo, tá? Para se manter aquecido, né? Durante a noite, durante os dias frios, né? Períodos de chuva. Proteção contra predadores, né? Vai espantar os animais. Vai iluminar caminhos durante a noite. E vai cozinhar os alimentos, que além de mais saudáveis, também vão ficar mais gostosos, né? Isso é bem importante. Não dá para comer cru, né? Outra característica importante desse período, que a gente estava falando, a questão da arte rupestre, né? As pinturas rupestres, são as representações artísticas da pré-história, realizadas em paredes, tetos, superfícies, cavernas e abrigos onde eles ficavam, tá? Nelas a gente tem informações, então, sobre o homem pré-histórico, referentes às ações cotidianas, que eram, essas pinturas, pessoal, elas eram feitas com restos de carvão, pigmentos de planta, que eram misturados ao sangue do animal, e como pincel eles utilizavam o pelo ou até as próprias mãos, então, para fazer essas pinturas, que vamos dar grandes informações sobre o cotidiano desses povos, tá? Pessoal, recapitulando, então, o homem do Paleolítico caça, pesca, coleta. Ele é nômade, porque a cada vez que os alimentos, principalmente os frutos,
ficam escassos, ele precisa se deslocar para outro lugar onde ele consiga, então, coletar, né, os frutos. Geralmente as mulheres ficavam com essa tarefa de coleta, os homens ficavam com a tarefa da caça, tá? Tanto é que se diz que são as mulheres que vão descobrir a agricultura, porque são elas que observam essa questão das sementes e tal, estarem germinando, tá? Pessoal, para a questão da atividade, o que vocês vão fazer? Primeira atividade, vocês vão fazer um desenho, tá? Então, após assistir o vídeo, a videoaula, ler os conteúdos, eu quero que vocês façam um desenho representando uma cena do Paleolítico, tá? Lembrando que o homem desse período caça, pesca e coleta e era nômade, tá, pessoal? Cuidado, então, com as moradias, não tem casa ainda, né? O homem nesse período ele vive em cavernas, ele constrói abrigos, na verdade. Muito cuidado com as características, não vai colocar uma plantação do lado, você pode colocar uma árvore frutífera e uma pessoa coletando esse fruto, mas você não pode colocar, por exemplo, uma plantação de milho, porque nesse período o homem não sabe plantar, correto? Vamos lá. Tá? Então essa é a primeira atividade, vocês tiram, faz o desenho de uma cena do Paleolítico, caçando, coletando, e envia para o seu professor de história. Depois a gente tem algumas questões, não está subindo aqui, de marcar, né? Tranquilas, só trabalhar com a questão, fazendo a leitura, prestando atenção na explicação do professor, vocês conseguem resolver sem problemas. Tá bom, pessoal? Para a aula de hoje é isso. Dúvidas? Entre em contato, estaremos à disposição. Fiquem bem, continuem se cuidando e até a próxima.